né? E não só o tema em si, mas as figuras também. Tem até música. Essa música eu não sei o que é. Salão de baile. Vamos dançar. Bem, o tema é filosófico, né? E é um dos temas, digamos, mais emblemáticos, né, da doutrina espírita. É a questão referente à nossa essência, à nossa própria natureza, né? Como diz o Velho Testamento, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E qual semelhança é essa? É física? Né? É que tipo de semelhança? Na verdade, como diz Jesus em João, Deus é Espírito, João 4:24. Deus é Espírito, e em Espírito e matéria, em Espírito e matéria, em Espírito e verdade, hão de adorá-lo aqueles que verdadeiramente o adorem. Então, se Deus é Espírito, nós somos criados à sua semelhança, somos Espíritos. Muito simplesmente, né? Ou como disse Jesus, lembrando do Velho Testamento, do Salmo 82, já não vos disseram, sois deuses? Então, é a nossa natureza divina. Não é nisso que nós nos assemelhamos a Deus. É nisso que somos feitos à sua imagem. Não a imagem no sentido humano, né? Mas espiritualmente. Como nós não conhecemos a natureza íntima de Deus e também não a conhecemos em relação ao Espírito, né? Então nós não podemos falar muito em termos de imagem. Mas o texto bíblico se refere a isso, né? Então, vamos falar do Espírito em si. Mas para falar do Espírito, eu tenho que falar do princípio inteligente, porque senão eu vou começar a história do meio para o fim. Então, eu quero começar realmente no começo, né? Então, o que é que Deus criou? Deus criou dois princípios. O que é um princípio, né? Do ponto de vista filosófico, um princípio é aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é, né? É a essência. Deus criou duas essências. Deus não criou as coisas, nem os seres espirituais. Ele criou um princípio inteligente e um princípio material. Desse princípio inteligente, né, vem a inteligência como nós a conhecemos. O princípio inteligente é a fonte da inteligência. E vice-versa, né? A fonte da inteligência é de onde nós tiramos a nossa própria inteligência. E o princípio material, da mesma forma, é de onde advém a matéria como nós a conhecemos. Mas ela não começa como nós a conhecemos. Ela começa no átomo desconhecido pelo homem. O átomo primordial. Não é o átomo como nos mostra a ciência, com aquela figurinha, né, parecendo um pequeno sistema solar, né? Um núcleo e os elétrons girando em torno, parece um mini sistema solar. O átomo primordial não é assim. O átomo é cada um dos componentes dessa estrutura que nós conhecemos aqui na Terra. O átomo que nós conhecemos, segundo a ciência, é uma estrutura, não é um elemento indivisível. Ok? E, portanto, esses dois princípios é que dão origem ao universo. Da união deles deriva o universo ou tudo mais que conhecemos. Então Kardec perguntou: o que é o espírito? Volta. Acho que
deve estar com um tempo reduzido. Que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Não é? Então, vejam, depois ele foi perguntar como podemos definir os Espíritos. Primeiro na questão 23 e a segunda na questão 75 do Livro dos Espíritos. Não, 75 não, 76. Na primeira pergunta, a palavra Espírito aparece com letra minúscula. E na segunda, com letra maiúscula. Eis a diferença, né? Com letra minúscula estava se referindo à essência espiritual, ao elemento espiritual criado por Deus. Quando ele trata dos espíritos com letra maiúscula, ele já está falando das entidades espirituais, que somos nós, os espíritos enquanto individualidades, né? E aí então os espíritos são os seres inteligentes da criação. A partir daí, da pergunta 76 em diante, não é? No Livro dos Espíritos, a palavra Espírito vai aparecer sempre com E maiúsculo, porque a partir daí Kardec vai tratar do Espírito enquanto entidade, enquanto ser individualizado. E aí nós vemos que esse ser, essa essência e o ser individualizado, em verdade, são uma única coisa. Ou seja, o espírito, enquanto individualidade, é um produto da evolução do princípio inteligente. Nós somos um produto da evolução do princípio inteligente. Nós já fomos esse princípio inteligente na condição de mônadas. Nós vamos estudar hoje no curso de filosofia as mônadas, né? Exatamente nesse sentido. E passamos por inúmeras etapas, desenvolvendo potencialidades intrínsecas até chegarmos a ser o que somos hoje, que ainda não é o ser final. Ainda não, isso que nós somos hoje, né, ainda não tem o acabamento final. Aliás, está muito longe do final da caminhada, muito longe. Aliás, estamos ainda muito mais próximos daquele princípio inteligente de onde derivamos do que do espírito puro que um dia chegaremos a ser. Nada na natureza se faz por transição brusca. Então, foi isso que falamos, né? Somos produto da evolução. Evolução que demandou inúmeras etapas. E outras tantas etapas virão pela frente. Mas nós passamos na Terra, né, por etapas bem distintas. Os reinos da natureza, eles representam estágios de maior ou menor desenvolvimento do princípio inteligente. Se pensarmos no reino mineral, por exemplo, pensamos, princípio inteligente, quer dizer que tem princípio inteligente na pedra, na rocha, na terra, né? Que história é essa? Quando a gente vai estudar no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, lá há uma informação do André Luiz muito singela, muito en passant, que nos ajuda a entender, não é? Como se dá essa passagem do princípio inteligente do reino mineral. Porque ela é necessária. E porque a natureza não dá saltos. Porque nada na natureza se faz com transição brusca. Ou seja, tudo decorre de processos dirigidos inicialmente pela espiritualidade superior e posteriormente dirigidos pelo próprio indivíduo. Quando nós tomamos consciência da nossa realidade e de que nós somos responsáveis pelo nosso próprio desenvolvimento, passamos a conduzir o nosso processo. Até então, não é? Fomos assistidos, fomos supervisionados, fomos monitorados, fomos conduzidos por entidades de elevado desenvolvimento espiritual e intelectual, não é? Que, como
verdadeiros cientistas, desceram à natureza terrestre e trabalharam com os elementos da natureza a partir dos próprios elementos químicos encontrados para permitir o trânsito do princípio inteligente e a sua ascensão na direção do Espírito. É isso que acontece, né? Passando por cada etapa, sem salto, ou seja, obedecendo às leis da natureza, obedecendo a leis biológicas, né? Leis físicas, leis químicas, tudo isso envolve o desenvolvimento físico, o desenvolvimento do corpo. O princípio inteligente é aquele ser criado por Deus. Mas, para chegar às culminâncias da sua evolução, ele precisa estar no contato com a matéria. E o contato com a matéria implica no uso dessa matéria enquanto corpo, não é? Seja o corpo sutil, seja o corpo grosseiro, que é esse corpo externo, não é? Que nós temos aqui, que também vai, de uma certa forma, se tornando mais leve na medida em que nós nos elevamos moralmente, né? Como Jesus, por exemplo, né? Quando Jesus veio à Terra, ele espírito puro, ele, durante o processo de gestação, né, de sua mãe, ele, enquanto espírito puro, trabalhou na formação do corpo que iria envergar depois como um ser humano. Mas, com a condição dele de espírito puro, o que é que ele fez? Ele se apossou da matéria mais pura existente no entorno do globo terrestre e formou, portanto, um corpo 100% saudável, porque ele era um espírito puro. Para ele chegar à condição de espírito puro, ele também precisou passar por todos esses estágios. Normalmente, né, a gente pensa em Jesus como um espírito puro, como um ser divino, né? Claro que é, mas tem pessoas que não aceitam a ideia de que ele tenha passado pelas fases primordiais da evolução. Deus não criou seres privilegiados. Deus não exclui ninguém das suas leis. E ele passou pelo mesmo processo em outros mundos, porque quando a Terra foi formada, ele já era espírito puro. Está lá no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, não é? De modo que, se ele já era espírito puro naquele momento, que a Terra não existia, e que ele, como dirigente do planeta, como já, digamos, destinado a ser o dirigente do planeta, participa daquele momento inicial, é porque ele fez a evolução dele em outros mundos, que muito provavelmente também já não existiam mais na época em que ele estava à frente, não é? Desse trabalho, dessa ação. Então, a natureza, ou seja, a própria criação divina é assim, não é? Tudo está sujeito às leis por igual. Isso é que é a justiça divina, e tendo que passar pelas inúmeras etapas, instâncias, não é, de desenvolvimento para chegar ao máximo da evolução. Então, diz Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, há uma cadeia sem solução de continuidade da matéria bruta até o homem mais inteligente. Uma cadeia, um encadeamento, uma ligação, não é, entre todos os seres e todos os corpos, digamos assim, não é, materiais. Aliás, como diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, a evolução se dá do átomo ao arcanjo, que um dia também começou pelo átomo, né? Então, do átomo ao arcanjo há uma cadeia, há
uma ligação, uma conexão entre todas as coisas. E o universo é feito dessa conexão, né? Nós vivemos num oceano. O universo, de um ponto de vista, vamos dizer, do espaço, não é? Se compõe de um oceano infinito de matéria, de fluido cósmico, que a gente não vê. A gente sabe que, por exemplo, tem o ar, não é? Nós respiramos esse ar do planeta, mas o ar está também todo espalhado por todo o infinito, na condição de elementos químicos, né, leves, a partir do hidrogênio, que na nossa condição é o elemento mais simples, e que o André Luiz, em Revolução em Dois Mundos, vai dizer que no espaço existem elementos ainda mais simples do que o hidrogênio, que a gente não conhece, né? E assim sucessivamente. Tudo isso está interligado. Por quê? Por toda a parte há fluido cósmico e por toda a parte há princípio inteligente, né? Ou espírito. Então, se da matéria bruta até o homem mais inteligente há um encadeamento, a matéria bruta é o reino mineral. O reino vegetal, animal, hominal, né? Então o encadeamento é ponto pacífico na doutrina. Há uma quase que poética, não é? Colocação atribuída a Leon Denis, em cujo livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, há alguma coisa parecida, mas não é exatamente isso, desta forma. Não se encontra na obra de Leon Denis esta colocação, mas ela é atribuída a ele, não é? Eu penso que alguém se inspirou nele e completou esse quadro, porque na colocação que ele faz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele não coloca o reino mineral. Então, se costuma dizer que o princípio inteligente dorme no mineral, está lá, não é? Dorme, ou seja, ele está ligado ao reino mineral, mas não está consciente, não é um ser desperto, é como a mônada, fechada em si mesma. Sonha no vegetal, já começa a ter algum, digamos, algum movimento interno, né? Imagine a mônada como se fosse uma esfera completamente fechada, na visão do Leibniz, não tem portas nem janelas a mônada, ou seja, não tem porta, não recebe nada de fora, e não tem janela, não passa nada para fora. Então ela tem uma atividade interna, né? Que é essa atividade interna, que nesse caso aqui começa no reino vegetal. Depois agita-se no animal, né? Já começa a ter um movimento no sentido de romper aquela casca, aquela capa exterior, ou aquele corpo exterior, não é? Para então surgir na realidade existencial como um ser que depois será consciente, portador de livre-arbítrio, não é? Tendo mediunidade e outras tantas faculdades especiais que vão despertando pouco a pouco. Isso numa tela, né? No mundo espiritual, os primeiros homens praticamente não se diferenciavam dos animais, dos símios que haviam na natureza. Praticamente não havia diferença, mas havia alguns detalhes que já não eram mais os dos símios, já eram os do homem, né? Imaginemos, por exemplo, uma primeira criança que nasce, um primeiro espírito que encarna. Nasceu, o que a criança faz logo que nasce? Chora. Logicamente que o choro daquela primeira criança humana, digamos assim, não era o mesmo choro de um macaco, de um animal qualquer, selvagem que estava ali. Então, pelo choro, aquele ser já se diferenciava. E assim, alguns detalhes, vamos dizer, do próprio corpo, Depois, como diz Kardec, ele, nas sucessivas
encarnações, ou seja, encarna, desencarna e reencarna sucessivas vezes, num curto espaço de tempo, porque era necessário que ele que ele se desenvolvesse mais rapidamente em alguns aspectos, e com isso, com essa atividade interna, né, com esse movimento interior, alterava o exterior, e até chegar ao corpo humano que nós temos hoje, né? Então, esse despertar no homem é como nós percebermos, né, a grande diferença que há entre o homem e o animal. Mesmo o animal mais inteligente, né, não se compara ao homem. Causa admiração para nós, né, nós vemos e sentimos prazer, né, em ver certos animais, quando eles até se aproximam de nós, né? Animais até selvagens, muitas vezes, que são tratados desde pequeninos por um homem, e que depois adultos são colocados no seu habitat natural, e que depois de algum tempo ainda reconhecem aquela criatura que o criou, não é? E não atacam, ao contrário, vêm manifestar a sua gratidão, a sua alegria por rever o amigo que cuidou dele, que o fez desenvolver-se até poder retornar, não é, ao seu próprio mundo. Então, o princípio inteligente é isso, ele vai passando por essas etapas até que nos confins do reino animal, o princípio inteligente vai até o reino animal, nos confins do reino animal. Os confins do reino animal estão muito próximos, né, da primeira, digamos assim, da primeira faixa do reino nominal. Como disse, os primeiros homens mal se diferenciavam dos animais. Então isso é que mostra também que a natureza não dá saltos, né? Ele não sai do reino animal, o princípio inteligente não sai do reino animal e já aparece como um homem feito, inteligente, com livre-arbítrio, já falando. Não, né? O espírito encarna num corpo animal. Era preciso haver um ser de transição na Terra. Os chamados hominídeos, né, ou os antropóides, eram um ser de transição, que os espíritos trabalhavam na natureza e deixavam pronto, com um corpo muito próximo do corpo humano. Aí o que é que acontece? Surgem os primeiros espíritos, através desses seres de transição, né, desses seres ponte entre o reino animal e o reino nominal. Daí para frente, nascidos, homem e mulher, uma vez alcançada a idade da maturidade sexual, adultos, eles se unem. A partir daí já não vai precisar mais do ser ponte. Agora já são homem e mulher, embora com um corpo extremamente animalizado. Passam a se unir sexualmente e geram os filhos, homens e mulheres, e assim sucessivamente, até que o ser de transição desaparece completamente, não deixa vestígios, né? Porque ele serviu apenas como um laboratório, um intermediário para a encarnação do Espírito. Isso é que mostra a maravilha da criação divina, né? As coisas não acontecem na natureza ou no universo por mágica. Tudo obedece a leis perfeitas, leis sábias. E com isso o homem passa a existir, vai formando a sua prole, as suas comunidades, vai aumentando a população, vão se encontrando homens e mulheres nascidos em lugares diferentes, não é? No mesmo continente, digamos assim, né? O homem é um andarilho, vão se encontrando, vão se unindo, não é? Vai havendo uma miscigenação, os espíritos estão trabalhando no campo genético do homem, formando os genes humanos, e até que finalmente, não é? O homem já
se encontra na condição, já tendo perdido grande parte das características animais, os pelos principalmente, que no início cobriam todo o corpo. Agora o homem, então, já está pronto para que ele comece a falar. Essa primeira fase é a fase infantil, é o homem bebê ainda, não fala, anda. Já depois de um certo tempo, começa a andar, como um bebê, realmente, depois de um ano e pouco. Começa a andar, mas ainda não fala. A fala veio muito mais tarde. E com a fala, diz o André Luiz, Evolução em Dois Mundos, o homem assume a responsabilidade sobre si mesmo. E nesse momento, adquire o livre-arbítrio, ainda com o trabalho da espiritualidade, atuando nos potenciais internos dos homens, espiritualmente falando. Essas coisas são feitas no mundo espiritual, de tal sorte que o ser humano passa a desenvolver o senso moral e se submete, a partir daí, à lei de causa e efeito. As suas ações agora já não são mais a do ser animalizado, são a do ser humano, responsável pelos seus atos. E a lei de ação e reação, ou de causa e efeito, começa a operar. Então tudo isso vem a seu tempo. Herculano Pires diz que no reino mineral o princípio inteligente adquire o sentido da estruturação. Como ele está, digamos, aproximado do reino mineral, porque não vamos imaginar um princípio inteligente incrustado numa rocha ou numa pedra, mas ele está aproximado energeticamente daquele reino, daqueles elementos do reino mineral. Ele adquire ali o sentido da estruturação, e nesse momento ele já começa a, vamos dizer assim, formar, ele começa a desenvolver em si mesmo a capacidade de, no futuro, construir o seu corpo a partir de uma estrutura óssea, mais próxima do reino mineral. Depois a sensibilidade no reino vegetal, o vegetal já tem sensibilidade, evidentemente. No reino animal, ele aprende ele adquire a mobilidade. No vegetal ele ainda está preso ao chão, pela raiz das plantas. Posteriormente, ele vai adquirir essa mobilidade e passa a caminhar por si mesmo, e finalmente, no reino nominal, desenvolve o pensamento produtivo a partir daquele momento em que o livre-arbítrio e a responsabilidade assomam nele. Então agora ele tem uma inteligência diferenciada. O animal é inteligente porque é um princípio inteligente. O vegetal, a mesma coisa. E no homem, então, essa inteligência já é uma inteligência que vai ajudar a resolver problemas, e muitas vezes até a criar problemas para ele mesmo. De tal sorte que o princípio inteligente assim chega ao estágio da maturidade, se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, sofre uma transformação no mundo espiritual. Por isso que a ciência não encontra o elo de ligação entre os macacos, digamos assim, e o homem. Por quê? Porque o tal do elo perdido não está perdido no mundo físico, está perdido no mundo espiritual. Essa mudança no perispírito se deu no mundo espiritual e não no mundo físico, por isso não deixou vestígio. E a ciência não encontra. Somente quando a ciência, o cientista, se dedicar ao estudo da ciência espiritual, não vou nem dizer da ciência espírita, aí ele vai descobrir o elo perdido. Aí acaba o mistério. Okay? Então, paro por aqui, E esse tema é um tema riquíssimo, extraordinário, há muito mais coisas a se dizer, mas nosso tempo é reduzido. Já avancei 2 minutos da nossa palestrante evangélica. Então,